Amém, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso bondoso Deus, por nossa juventude, por nossos adolescentes. Agosto é também o mês do advogado. Sim, agosto também celebra-se o mês do advogado do Brasil. E hoje nós temos o prazer de receber na Primeira Igreja Batista, em Oeiras, alguns advogados da OAB de Oeiras, seção Oeiras. Entre eles, o seu ilustre presidente, irmão Adriano Dantas, está ali, seu vice-presidente, Fidel, o jovem Fidel, está ali. Quem mais? A irmã Antônio Praça está ali, estou vendo também. Quem mais é advogado, fez direito, nem que não esteja na advocacia, ou estuda direito? Levante uma das mãos. Quem mais? Ok. Muito bem. Todos vocês são bem-vindos. Que Deus continue abençoando-os rica e abundantemente. Na hora da fala do irmão Adriano, ele deve dizer algo a respeito da OAB de Oeiras, assim que eu terminar a mensagem dessa noite. Eu quero agradecer à Juventude Batista, os irmãos da liderança da Juventude, por abrirmos hoje esta exceção para um culto celebrativo pelos nossos advogados. Hoje à noite eu estaria pregando recomeçar o relacionamento conjugal, homens e mulheres com dificuldades nos seus casamentos, mas nós vamos fazer isso domingo que vem, se Deus permitir. Domingo que vem nós vamos falar sobre recomeçar o relacionamento conjugal que foi quebrado por alguma razão. Mas hoje eu quero fazer menção de advogados. E eu vou tirar minha máscara, já que não tem ninguém a menos de 5 metros de mim, para que eu possa respirar melhor e falar melhor. A palavra advogado tem sua origem no latim, advocatus, cujo significado é chamar junto a si, aproximação. No grego, a palavra advogado é parakletos, que significa chamado para o lado. Na Bíblia Sagrada, a palavra advogado aparece como uma referência, uma menção a Cristo, o Messias, que foi destronizado e se fez homem, cuja missão é interceder, cuja missão é chamar o ser humano das práticas impuras e injustas do sistema corrupto e corruptor do mundo, para que as pessoas fiquem juntas a ele, formando a sua comunidade. Por isso, a palavra igreja, no original grego, é eclesia, que significa assembleia de cidadãos livres, ou chamados para fora. Bem parecido com o significado da palavra advogado em grego, que é parakletos, chamado para o lado. Em síntese, quando um cidadão comete um crime ou um erro e precisa responder na justiça por esse erro, por tal crime, o cidadão vai precisar de um advogado. Caso o cidadão não tenha condições de contratar, de pagar os honorários de um advogado, o Estado assegura a defesa deste cidadão e então entra
em jogo a defensoria pública. Ou em qualquer outra situação em que o cidadão se sinta lesado, pode recorrer à justiça para garantir seus direitos, e um advogado é o agente que vai viabilizar isso. Como eu não fiz direito, eu não sei se introduzir aqui a contento, mas tudo isto falei para tentar externar o quanto é importante o trabalho de um advogado. E quando eu digo advogado, estou me referindo a advogada, a homens e mulheres advogados. De antemão, eu quero parabenizar os advogados filiados à OAB Seção Oeiras. E quero convidá-los para o texto sagrado de primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 a 10, capítulo 2, versículos 1 e 2. E sobre esse texto eu posso falar com um pouco mais de segurança e domínio da matéria. Primeira carta de João, capítulo 1. Tem aqui uma menção interessante e eu convido os amados irmãos e amigos para que estejam acompanhando a palavra de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 8 até o 10, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quem achou diz amém. Reverentemente sentados, como os meus amados irmãos e amigos estão, façamos a leitura das Escrituras Sagradas. Eu vou ler na tradução bíblica Almeida, século 21. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Que o Senhor se digne em fazer-nos compreender a sua palavra, para que, compreendendo-a, queiramos todos nós de livre e espontânea vontade colocá-la em prática. Eu destaco os versículos 1 e 2, que dizem: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos pecados, ou pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu faço algumas afirmações, meus queridos e amados irmãos, com base neste texto sagrado. Afirmações estas aplicativas, aplicando-as ao nosso contexto, aplicando-as ao nosso viver diário. Em primeiro lugar, posso lhes afirmar que todos os seres humanos são, de igual modo, pecadores. Não importa o credo religioso, não importa se é evangélico, católico, macumbeiro, espírita, se é gente, ser humano, é pecador. Não importa a função que exerce, se liderança, se de liderado,
não importa se é ser humano, este é pecador. Todos nós somos igualados pelo pecado. É bem verdade que uns pecam mais do que outros. Uns se deleitam mais no pecado do que outros. É bem verdade que uns se acostumam mais com o pecado, com os erros, do que outros. Alguns, ao pecarem, não ficam nem com peso na consciência, porque já virou um hábito. Um hábito corriqueiro. Já virou promiscuidade. Por isso, é que nós afirmamos que todos nós, seres humanos, violamos todas as leis de Deus. Todos nós, seres humanos, violamos todas as leis de Deus. Por isso, Deus já está cheio das nossas mazelas. Por isso, nós somos como carniça perante Deus. Por isso, nós somos como trapos de imundície perante Deus. Por isso, o mau cheiro da humanidade chegou até Deus. Por isso, meus amados irmãos e amigos, que Deus está prestes a vomitar sobre toda a humanidade por causa da nossa podridão. Todos nós estamos sendo acusados de não sermos dignos de Deus. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum crente, por mais santo que ele seja, é digno de Deus. A nossa acusação é sermos indignos de Deus. Por quê? Porque violamos, quebramos todas as suas leis. Nós todos estamos a um só passo de sermos lançados no inferno. Todos nós, sem exceção. A punição para quem desacata as leis de Deus, a punição para quem quebra as leis de Deus, é esta: a separação definitiva do próprio Deus. Está chegando o dia do grande tribunal. Está chegando o dia do grande julgamento. Mas o próprio Deus, na sua segunda pessoa, Jesus Cristo, veio como nosso advogado para fazer a nossa defesa. Eu fico a imaginar a complicação que Jesus, enquanto advogado, teve e tem. Como alguém ousa a nos defender? Existem alguns crimes que eles são cometidos e os melhores advogados são contratados, mas os próprios advogados, especialmente os criminalistas, eles veem que o crime é tão absurdo que eles abandonam o caso. Não vou mais defender esse caso. Eu fico imaginando como Jesus, enquanto advogado, se dispôs a defender pessoas como nós. Como nós quem? Nós todos, que aqui estamos, e todos os que estão em casa, nos acompanhando através das mídias sociais, todas as pessoas que já nasceram, que já morreram e que irão nascer, eu fico a imaginar como Jesus se dispôs a ser nosso advogado de defesa. Quando Jesus veio, ele viu tanta imundície em nós, ele viu tanta sujeira, ele viu tanta podridão, que ele chegou a uma conclusão: por melhor que as pessoas sejam, por melhor que as pessoas consigam ser, por mais justas e honestas
que um ser humano consiga ser, por mais religioso que um ser humano consiga ser, por mais piedoso que um ser humano consiga ser, nada disso vai poder livrá-los do veredicto final. Foi essa a conclusão que Jesus chegou. Não tem jeito para a humanidade. Ela vai toda perecer. Todos receberão a mesma sentença. Culpados. Viverão eternamente afastados de Deus Pai. Estamos todos, meus amados irmãos e amigos, na cadeira dos réus, perante o Supremo dos Supremos, o grande e verdadeiro juiz, Deus. O dia do julgamento final está chegando para crédulos e para incrédulos. Para nos livrar desta terrível sentença, só tem um jeito. Só um verdadeiramente justo e puro pode morrer para perdoar os nossos pecados. Morte substitutiva, propiciação. Escutem, escutem, escutem. Jesus hoje é o nosso justo advogado de defesa. Todas as pessoas que não recusarem Jesus como seu justo advogado, a sentença final já está pré-definida. Serão considerados inocentes, porque Jesus assumiu toda a culpa. Você já viu um advogado no grande júri, no tribunal, olhar para o juiz, olhar para todos e dizerem assim: olha, eu assumo a culpa. Pode tirar toda a culpa desse réu, que agora ela vai recair toda sobre mim, e eu vou pagar o preço, eu vou pagar a sentença é minha, pode deixar. Isso não acontece. Mas Jesus, como nosso advogado, ele fez isso. Sabe o que ele fez? Ele viu os pecados de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro, e ele disse, enquanto filho, advogado, Jesus Cristo justo, ele diz: olha, eu assumo a culpa. E sabe qual foi a sentença? A morte. E sabe qual foi o único instante em que Deus Pai se desvencilhou do Deus Filho? Foi quando ele estava na cruz, que não tinha lugar onde reclinar a cabeça. E ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus ali estava levando sobre si a culpa pelos nossos pecados, como justo advogado. No entanto, para todas as pessoas que recusarem o justo advogado Jesus Cristo, serão considerados culpados, e a sentença já está predefinida: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. E conforme a Bíblia, aquele que é hoje o nosso justo advogado de defesa, um dia voltará como sendo justo juiz, como o justo júri. Ele é quem conduzirá o grande tribunal e condenará muitos e absolverá alguns proporcionalmente. Concluo dizendo aos nobres advogados que aqui estão nessa noite e que estão a nos acompanhar pelas redes sociais: escute, você que é advogado, você que pretende ser advogado, você que está fazendo direito, você que quer cursar direito, escute: seja um advogado justo. Seja uma advogada justa.
Seja um advogado justo consigo mesmo. Seja justo com a sua família. Seja justo com seus colegas de profissão. Seja justo com a instituição da qual fazem parte e a representam. Sejam justos com seus clientes. Sejam justos com a comunidade de um modo geral. E como nenhum de vocês, nenhum de nós, podemos nos justificar a nós mesmos, procurem com todas as suas forças serem justificados pelo Supremo Advogado Jesus Cristo, o justo. Como diz aqui no texto de 1 João. Porque um dia, caros advogados, caras advogadas, é melhor que vocês procurem ser justificados. Porque um dia, certamente, todos vocês haverão de prestar contas perante o Supremo Juiz. E eu não estou falando aqui de religião, não. Estou falando aqui de ser crente ou não ser crente, de credo religioso, não. Eu estou falando de justiça divina. Um dia vocês irão prestar contas diante do Supremo Juiz. Em todas as áreas existem os que agem justamente e os que agem injustamente. Estava falando essa semana para alguém, até mau pastor existe, falso pastor existe, enganador de gente existe, com a Bíblia na mão, enganando as pessoas. Falso profeta, falso obreiro existe, também como existe o falso advogado, o mau advogado, o injusto advogado. Em todas as áreas é assim. Então, honre o título que um dia você recebeu e seja um justo advogado. Porque um dia, todos vocês e todos nós haveremos de prestar contas diante do Supremo Pastor, diante do Supremo Juiz, diante da grande corte. E naquele dia, escutem, nós seremos considerados culpados ou inocentes. Como ninguém pode se inocentar a si mesmo, precisamos do justo advogado Jesus como a nossa defesa. Mas se você recusá-lo, a sua sentença será a condenação eterna.